Olá, estudantes da primeira série. Nesta aula nós vamos falar sobre os pronomes interrogativos e exclamativos na nossa aula de língua espanhola. Antes disso, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os objetivos da aula de hoje. Perceber e compreender o uso dos recursos linguísticos, os pronomes exclamativos e os interrogativos junto dos sinais de pontuação. A pensar. Tiene dúvidas? Você tem dúvidas? El universo es infinito? Que define el arte? Qual es la llave de la felicidad? Qual é a chave da felicidade? Existe vida em outro planeta? Donde encuentra sentido em su vida? El ser humano es bueno ou malo por natureza? O ser humano é bom ou é mal por natureza? Enfim, são tantas e tantas perguntas que nos fazemos no dia a dia, não é? Mas agora me diga uma coisa, por que será que a gente faz tanta pergunta? Reflexionando. Las preguntas mueven el mundo. ¿Qué sería de nosotros sin las preguntas? Generan curiosidades y es a través del deseo de saber más que ampliamos nuestro conocimiento. Las preguntas ayudan en todas las ramas como la ciencia, la historia y especialmente la filosofía. As perguntas movem o mundo. O que seria de nós sem as perguntas? Geram curiosidades e é através do desejo de saber mais que ampliamos o nosso conhecimento. As perguntas ajudam em todos os ramos, como a ciência, a história e especialmente a filosofia. A pensar. Conoces el cantante argentino León Gieco? Então aqui nós temos a imagem de um cantor argentino, talvez vocês não conheçam, chamado León Gieco. Vamos a leer la letra de la música Cada día somos más. Día tras día los tiempos cambian y son nuevas las mañanas. Cada hombre joven con sus fuerzas ya quieren la tierra libre pisar. Dia tras dia os tempos mudam e são novas as manhãs. Cada homem jovem com suas forças já quer a terra livre pisar. Todos cantem, todos gritem, todos vivam. Esses são tempos de pensar. Cada dia somos mais. Esses são tempos de pensar. Cada dia somos mais. Dia tras dia se abre a esperança de que tenha cada um lugar. Mentes calhadas já despertam a latidos de suas almas. Então aqui no final seria a batida da sua alma, tá bom? Vamos a praticar. Atividade 1. Busca en la letra versos que hablan de libertad, juventud y derechos y escríbelos en tu caderno. Então você vai buscar na letra versos que falam de liberdade, juventude, direitos e vai escrever no seu caderno quais são esses versos. Mas o que são versos? Vamos só recordar um pouquinho. Verso é cada uma dessas linhas. Então, naquelas linhas você vai procurar então onde que se fala de liberdade, juventude e direitos. Espero que vocês tenham entendido. Logo, logo chegamos com a resposta correta.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Vou dar uma dica para vocês. Busquem na letra versos que hablam de liberdade, juventude e direitos e escríbelos em tu caderno. Então, sobre liberdade, qual é o verso? Já querem la terra livre pisar, já querem a terra livre pisar. Juventude, cada homem joven são tus forças, cada homem jovem são suas forças. Direitos, os direitos, de que tenha cada um lugar, de que tenha cada um lugar. Aí está falando sobre direitos, né? Actividade 2. Vamos a praticar? Ahora que já leíste a letra, indica-se os versos de rampistas sobre o momento histórico em que foi concebida. Agora que você já leu a letra, indique se os versos deixam pistas sobre o momento histórico em que foi concebida. Pensa lá, será que esses versos estão nos levando a algum lugar da história que aconteceu algo super importante? Pesquisa lá que eu já volto com a resposta correta. Então, conseguiram descobrir em que momento histórico ou sobre que momento histórico está falando essa letra? Vamos descobrir juntos? Ahora que já leíste a letra, indica-se os versos de rampistas sobre o momento histórico em que foi concebida. Então, agora que você já leu a letra, indique se os versos deixam pistas sobre o momento histórico em que foi concebida. Sim, porque diz que cada dia mais pessoas despertam da necessidade de uma mudança e também da esperança de coisas que se transformem, o que reflete a transição do regime militar para a democracia nesse momento. Então, essa música fala um pouquinho sobre o momento de transição
o regime militar e a democracia que aconteceu na Argentina, porque o León Gieco é argentino, ok? A saber, então aqui a gente tem uma biografia sobre o cantor. Raúl Alberto Antônio Gieco, conhecido como León Gieco, nasceu em Cañada Rosquín, 20 de novembro de 1951. É um músico argentino. É considerado um dos mais importantes de seu país e de Latinoamérica. Mescla o gênero folclórico com o rock argentino e suas canções se caracterizam por defender os direitos humanos, os campesinos e pueblos originários, además de apoiar os discapacitados e os marginados em geral. Então, Raúl Alberto Antônio Gieco, conhecido como León Gieco, nasceu em Cañada Rosquín no dia 20 de novembro de 1951 e é um músico argentino. Ele é considerado um dos mais importantes do seu país e da América Latina. Mistura o gênero folclórico com o rock argentino e as suas canções se caracterizam por defender os direitos humanos dos camponeses, dos agricultores e dos povos originários, além de apoiar também as pessoas com dificuldade e os marginalizados em geral. Para reflexionar. Lembra que no começo a gente fez aquela perguntinha, por que é que nós fazemos perguntas? Mais duas perguntinhas então. Que pensas sobre as letras de música que hablam sobre direitos e juventude? O que você pensa sobre as letras de músicas que falam sobre direitos, sobre juventude? ¿Crees que os cantantes jogam um papel importante em la luta por los direitos? Você acha que os cantores têm um papel importante na luta dos direitos? O que vocês acham? É só para refletir um pouquinho, aqui a gente não vai fazer uma atividade, tá? Reflexionando. El español es la única lengua en la que los signos de interrogación y de exclamación son dobles, es decir, se colocan no solo al final de la frase, sino também al inicio de la misma. Então, o espanhol é a única língua em que os signos de interrogação e de exclamação são dobrados, são o dobro. Quer dizer, se colocam não só no final da frase, mas também no começo. Olha aqui um exemplo. Querido, ¿qué es peor, la ignorancia ou la indiferencia? No sé, ni me importa. Então, olha lá, o ponto de interrogação invertido no começo da frase e ele normal no final da frase, no final da pergunta. Isso também acontece com a exclamação. Por favor, senhor, dá-me uma señal. Ponto de exclamação invertido no começo e depois ele normal. Então, o espanhol, um pouquinho diferente do português, é isso. O português nós só temos um ponto de interrogação lá no final, né? Em espanhol, no início e no final. Porém, no início, o ponto ele está de ponta cabeça, ok? E como hacemos perguntas em espanhol? Então, acabei de dizer para vocês que os pontos são invertido e normal, começo e final da frase, né? Isso usado tanto em perguntas diretas como indiretas. La marca de la pergunta directa é o símbolo, então, interrogação, invertido, e também normal no final da pergunta. Olha aqui um exemplo, então, o primeiro de exclamação. Que linda! Quantos anos tem? Ponto, então, invertido, tá vendo? Como hacemos perguntas em espanhol? Os pronombres interrogativos em espanhol sempre levam tilde. Então, os pronomes interrogativos em espanhol sempre levam acento, o nosso acento agudo lá. Então, quando nós temos aqui, ó, pronomes que fazem perguntas, todos têm acento. Que, quién, quiénes, cuánto, cuántos, cuánta, cuántas, cuándo, cuál, cuáles, como, dónde, adonde e por quê. Atividade 3. Completa as seguintes orações com os seguintes pronombres interrogativos: quiénes, dónde, cuánto e qual. Então veja lá, pessoal, qual pronome se encaixa melhor nas frases e logo chego com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram encaixar os pronomes certinho ali nas perguntas? Vamos ver quais são eles? Então, temos os pronombres quiénes, donde, cuánto e cuál. Olha lá então. Letra A. Donde estão os perros? Onde estão os cachorros? Letra B. Qual color te gusta? Qual cor você gosta? Quanto cuestan estes cuadernos? Quanto custam esses cadernos? E letra D. Quiénes são estas pessoas? Quem são essas pessoas? Aqui o verbo quien também tem o plural, né? Em português não acontece o plural desse pronome. Então, quien e quienes existe, tá bom? Leia a historieta de Gaturro. Olha o Gaturro aprontando mais uma das suas, né? Então, ele fala ali no primeiro quadrinho. Por favor, senhor, dá-me uma señal. Dá-me uma señal. Então, o senhor manda sinais para o Gaturro, porque ele está pedindo sinal. Fala, senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Aí ele manda vários, né? A pombinha da paz, no. Um coração, no. Um outro símbolo, no. Mais um símbolo, no. Mais um símbolo, no. Até que chega o sinal do Wi-Fi. Até o Gaturro fica feliz com o sinal do Wi-Fi, né? Aí ele diz, gracias, capo. Esta es la señal. Ou seja, muito obrigado. Era esse sinal que eu queria. Então, poderia vir diversos sinais, mas o que ele realmente queria era o sinal do Wi-Fi. Nada bobo ele, né? Para reflexionar. Gaturro recebeu muitos sinais, pero qual foi que o deixou mais feliz? E aí, qual que foi o sinal que deixou o Gaturro mais feliz? É só para pensar um pouquinho. Nem precisa pensar tanto, né? Assim como muitos de nós, ele fica bem feliz quando consegue o sinal do Wi-Fi, né? Bom, nós falamos agora há pouco sobre as interrogações, né, usadas nas perguntas. Agora nós vamos falar sobre o ponto de exclamação. Exclamações. Las exclamações, assim como a interrogação, o que acontece? Ele fica no começo da frase de ponta cabeça e no final da frase normal. São aqueles em las que a planta imprime um valor emotivo e sentimental a lo dicho. Por exemplo, alegria, surpresa, enojo, frustração ou tristeza. Então, as exclamações são aquelas em que o falante imprime um valor emotivo ou sentimental ao que será dito. Por exemplo, quando ele quer expressar alegria, surpresa, raiva, frustração ou tristeza. No caso do Gaturro aqui, esse dá-me um sinal, ele está angustiado, ele quer um sinal. E no final, quando ele agradece, ele demonstra felicidade, né? Assim como os interrogativos, os exclamativos levam sempre tilde. Então, assim como os interrogativos, os exclamativos sempre levam acento. Olha ali, que asco me dói a vezes. Que asco me dá às vezes, me dou às vezes. Empleo de los pronombres exclamativos. Que me dices? Quién, quiénes, quién lo tuviera. Cuánto, cuánta, cuántos e quantas. Quanto hace que não nos veíamos? Quanto tempo que não nos vemos? Então, mesmo caso da interrogação, exclamação invertida no começo e depois ela normal. Atividade 4. Conhecem essa chica? Conhecem, né? A Mafalda. Já que as exclamações imprimem um valor emotivo ou sentimental a lo dicho, como alegria, surpresa, proponga uma frase que imprima a expressão de Mafalda. Então, já que a exclamação ela tem um valor de emoção, um valor sentimental, olha então o rostinho da Mafalda. O que está imprimindo esse rosto dela? Ela está demonstrando o quê? Então, você vai ter que fazer aqui agora uma frase com o que será que a Mafalda pode estar falando, que seja o que imprime o rostinho dela, ok? Logo, logo eu chego com uma sugestão de resposta.
Então, pessoal, vocês conseguiram formular uma frase que expresse esse rostinho da Mafalda? Vou dar algumas sugestões que pode ser que você utilize. Ela poderia estar dizendo assim, que dia mais feliz. Ou poderia estar dizendo, me gusta estudar espanhol. Então, olha lá os modelinhos, utilizando sempre o sinal invertido no começo da frase, tá bom? E que vimos hoje, chicos? O que vimos hoje, meninos, meninas? Empleo de los signos de pontuação como exclamação e interrogação. Ou seja, o emprego dos signos de pontuação, a exclamação e a interrogação. E também os pronomes interrogativos e exclamativos, a gente aprendeu que eles sempre levam acento. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E só para lembrar que essa aula foi falada sobre exclamação e pontuação. Aguardo vocês em outro momento. Até breve. Hasta luego!